Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar, irmão, sobre ministérios quebrados. E vou ter que ler aqui na Palavra de Deus sobre o ministério de Eli. Lembra de Eli? Algumas passagens aqui, irmão, tem 3 passagens aqui tremendo que eu vou estar lendo para os irmãos. A primeira está em 1 Samuel, capítulo 2, 22 ao 25. A gente está explanando aqui o que Deus tem para falar conosco. Diz assim, irmãos: Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação, quer dizer, em bando, orgia. E disse-lhe, Eli falando para os seus filhos, e disse-lhe: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Quer dizer, cair na mão do homem, da justiça, o advogado vai lá e consegue livrar. Agora, quando cai na mão do Senhor, diz a palavra de Deus, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quem que pode livrar? Ninguém. Aleluia. Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Isso aqui é a primeira parte, entendeu? Dessas 3 leituras. Entendeu? Aqui, irmãos, o Eli fez o que ele podia fazer de início: repreender seus filhos e dizer aos seus filhos que eles não podiam fazer aquilo, que eles estavam transgredindo contra o Senhor. Agora, é claro que ele negligenciou totalmente depois. Ele não tomou nenhuma atitude, porque ele, irmãos, era como se fosse o rei da época. Era ele que julgava Israel. Deu tanto que depois vai instituir rei, mas ele era o sumo sacerdote. Ele que mandava e desmandava. Então ele tinha que ter repreendido mais os seus filhos, entendeu? E Deus repreende ele aqui na segunda leitura que eu vou fazer. Deus fala com ele no 27, 29 e 34. Deus dá um aviso para ele. Aqui, ó, quer ver? 27, Deus fala assim para ele assim, ó. Primeiro isso aqui, ó. E veio um homem de Deus, Samuel, um homem de Deus, Samuel, a Eli, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando o israelita ainda Egito na casa de Faraó? Aqui Deus está repreendendo, ele está perguntando uma pergunta. Aqui no 29, ele fala assim, ó: Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordar no principal de todas as ofertas do seu povo de Israel? Deus está dizendo aqui que Eli estava honrando mais os filhos dele do que a Deus. Isso é um perigo. E aqui no 34, irmão, Deus fala o seguinte: E isto te será o sinal, a saber. Quer dizer, Deus avisou para ele o que ele ia fazer. Avisou para o sacerdote, ele falou: O que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Aqui, Deus deu o aviso que tinha que dar para Eli. Então Eli já estava sabendo. Os filhos deles continuaram fazendo orgias, continuava realmente pervertendo os filhos de Israel. O povo de Israel estava escandalizado com Ofni e Finéias. E depois, irmãos, só para terminar a leitura, entendeu? Aqui no 11, Deus fala assim para ele assim, ó. Aí o que aconteceu? Os filisteus atacaram Israel. E diz, ó: E foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram na batalha. Então correu
na batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló. Benjamim é uma das tribos. A Siló, e trazia as vestes rotas, vestes de sangue e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que, quer dizer, a sua roupa estava toda de sangue, né? De rota, rasgado, com sangue e tal. E chegando ele, eis que ele estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Quer dizer, ele já sabia que Deus ia fazer com os filhos dele. Entendeu? É claro que ele clamava, orava pelos filhos e tal, mas ele sabia que ia acontecer com os filhos dele. Mas a arca era como se estivesse tirando a glória de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem em grande pressa e veio e anunciou Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Aqui, irmãos, olha só um parênteses. E já estavam os seus olhos escurecidos. Aqui também se você for, serve para nós. O sacerdote, o líder, o pastor, que não enxerga as coisas erradas e não fala, os seus olhos escurecem. Entendeu? Ele via as transgressões dos seus filhos, ele como rei, né? O sacerdote era o rei naquela época, ele não fazia nada. Ele podia muito bem ter dado uma reprimenda aos seus filhos, mais dura, ele mandava até prender eles, para eles aprenderem, mas não, ele passava a mão na cabeça. Ele só falava: filho, não pode fazer isso. Eles continuavam fazendo. Os filhos deles cresceram no ambiente sacerdotal. Só que eles acostumaram com isso, com as coisas de Deus, com a arca de Deus, com a presença. Eles acostumaram. E é um perigo quando a gente acostuma. Entendeu? Não tem temor de Deus, é um perigo. Entendeu? A sabedoria vem, né, pelo temor a Deus. E aqui você vê que ele fala, aí depois ele fala, né, e disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Perguntou Eli para ele, né? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Isso foi um choque para Eli, porque os filhos iam morrer, como eu disse, ele já sabia. Agora, tirar a arca de Deus da presença do sumo sacerdote, que no caso era Eli, era morte total. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, olha só, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado e tinha ele julgado a Israel por 40 anos. Você vê como Deus é misericordioso, irmão? Mesmo assim o homem ficou lá na cadeira por 40 anos. Deus é tremendo. Olha, um grande reinado, 40 anos, não são 40 dias, são 40 meses, são 40 anos. Então você vê como Deus é misericordioso. Deus tentou ver se ele mudava e Deus, né, permaneceu deixando ele na cadeira. Então você vê, irmão, como hoje em dia está, irmãos, os ministérios quebrados, ministério de pessoas que não têm visão, que deixam fazer o que for, acham que a casa é dele, que seus filhos que vão mandar. Você sabia quem era o sucessor? Sabia quem iria ser o sucessor do Eli? Um dos filhos. Agora você imagina se isso acontecesse, que era natural, o filho sucedeu o pai. Imagina se isso acontecesse. É claro que Deus não ia deixar, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus vela para o seu ministério, Deus vela pelo nosso ministério, né? Deus vela por todas as coisas, irmãos. Então que nós possamos ter temor, irmão. Temor é uma coisa tremenda. Temor é a gente ter medo de pecar contra Deus, a gente reconhecer o Senhor todos os dias, a gente entender que o ministério que Ele nos deu é um privilégio, que nós temos que guardar isso, entendeu? Para os nossos filhos, para os nossos amigos, nossa família, porque todos vejam você, Cristo em ti,
entendeu? Que todos possam ver que você realmente exala Cristo, entendeu? Que você realmente tem comunhão com Ele, que realmente Deus é Deus na sua vida. As pessoas precisam ver Cristo na tua vida para poder crer. Às vezes não é no muito falar, mas no muito fazer. Nós possamos fazer a obra de Deus, entender que é um privilégio. Entendeu? Como disse lá, como eu sempre digo, Billy Graham, numa entrevista, perguntaram para ele se ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Ele disse que não ia se rebaixar, porque ele era ministro do Deus Altíssimo. Amém? Essa palavra, que Deus possa estar, nos alertando a cada dia sobre a queda, sobre o tropeço, sobre uma vida, entendeu, mais na presença de Deus. Nós possamos estar mesmo sempre buscando o Senhor e termos realmente a certeza cada dia da nossa salvação. E sem essa certeza, irmão, nós não caminhamos. Que nós possamos sempre adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Essa palavra que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.